entre nós? Quem é o mais novinho? Vamos tentar? Quem acha que é a pessoa mais nova? Boa. Se a idade depender daquilo que nós achamos que é, eu acho que eu sou jovem ainda. Para a maioria não é uma verdade, mas para mim ainda é. Mas quem é o mais novo, de idade mesmo? Quantos anos você tem? 13. Você? Você, Tuti? 11. Tem alguém que tem menos de 11? Tem um rapazinho aqui novinho aqui, tem lá. Esse rapazinho não vai saber responder minha pergunta, então nós vamos arriscar lá. Quantos anos? 10. Tem alguém que tem menos de 10 anos aqui? Quantos? 8. Ah, garoto, você tem condição, hein? Lá atrás. Quantos? 9, 8. Foi aqui, né? Então, para que está ganhando ainda. Vou fazer uma pergunta muito difícil, ó. Vou ficar aqui para te ver. Aqui, ó. Uma pergunta muito difícil. E agora ele tem que responder para a gente. Mas presta atenção, pode ser uma pegadinha. Vou fazer essa pergunta para você, depois vou fazer a pergunta para a pessoa mais idosa no nosso meio, para a gente ver se a gente está atento. O tema da série a gente já sabe, que é Olimpíadas da Vida Cristã. Mas as Olimpíadas já acabaram? Sim ou não? Sim. Muito obrigado. Quem é o mais idoso? Quem é aquele que está aqui, ó, na bênção do Senhor? Ninguém vai querer falar daí. Agora ninguém está querendo levantar a mão rapidinho, né? É a senhora? Não, ela falou, eu não sou não. Está apontando para lá. Quem tem 90? Oh, a senhora acha que as Olimpíadas terminaram ou não? Nem gosto de Olimpíadas, né? Boa resposta, boa resposta. É uma pegadinha, uma pegadinha. As Olimpíadas não acabaram. As Olimpíadas como esportes, sim. Mas aquela Olimpíadas que nós estamos falando, que tem a ver com a vida cristã, que tem a ver com esse convite de Deus para nós. Não, essa não acabou. Essa só vai acabar quando Jesus voltar ou quando nós nos encontrarmos com Cristo lá no céu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. Nós precisamos tanto ouvir a voz do Senhor por meio da Tua palavra. Porque se eu falar algo de mim, meus irmãos sairão daqui vazios, talvez até empolgados, mas de algo que não vai mudar nada na vida deles. Se nós ouvirmos a Tua voz, entendemos a Tua voz, mas o Teu Espírito não nos capacitarmos a vivê-la, nós continuaremos vivendo misérias, comendo migalhas, quando nós poderíamos experimentar tanto mais daquilo que o Senhor tem para nós. Abra as nossas mentes, os nossos corações, desde o mais novinho até aquele que tem mais idade, para que cada um de nós sejamos encorajados, fortalecidos naquilo que o Senhor deseja falar conosco. Cura-nos, restaura-nos, transforma-nos. Em nome de Jesus, amém, amém. A frase Olimpíadas da Vida Cristã, eu acho que casa muito bem com a realidade daquilo que o texto de Hebreus capítulo 12 está nos dizendo. Porque assim como nas Olimpíadas existem vários obstáculos, vários desafios, a vida cristã também. Talvez você esteja pensando em um obstáculo muito grande para você. Talvez você esteja pensando num obstáculo bem pequeno. Hoje à tarde eu saí e almocei fora com uma família querida e aí depois voltamos para casa. Só que antes de irmos para o almoço, nós deixamos um aparelho doméstico trabalhando em nosso favor, que deveria trabalhar em nosso favor, um robozinho aspirador de pó. E então levantamos os tapetes, as coisas, quando nós voltarmos, a casa está, o apartamento limpinho. Só que eu tenho uma cachorrinha. De modo geral, a cachorrinha sempre faz as cacas dela no mesmo lugar. Mas ela decidiu fazer fora. E detalhe, ela já tinha feito, já tinha sido recolhido, e ela não costuma fazer 2 vezes no mesmo período. Quando nós chegamos no apartamento, o Benício está doente, Thalita já tinha ido com ele para o hospital, coisas de criança dessa fase, mas cansados, a noite mais difícil, e aí, não quero imaginar como estava lá. É exatamente nessa hora que o fedor está insuportável,
que o cansaço está à flor da pele e que você esperava tudo o contrário, mas foi tudo pior do que o que você podia imaginar, é que Deus deseja invadir as nossas vidas com um significado, com uma direção, com uma esperança, com revelar coisas dos nossos corações que precisam ser trabalhados. Bom, este até que é um desafio pequeno, porque eu nem tenho coragem de contar aqui de púlpito os meus maiores desafios, não quero contar. Mas temos desafios, lutas, batalhas que nós precisamos enfrentar na caminhada da vida cristã. Coisas que para nós são completamente impossíveis. Coisas para nós que, se o Senhor não agir, não tem nada que nós vamos fazer que nos faça prosseguir. Nós aprendemos aqui nessas conversas no livro de Hebreus capítulo 12 sobre que para conseguirmos completar a carreira da vida cristã, vivermos a carreira da vida cristã, precisamos correr com fé. Aprendemos também que precisamos entender a beleza da disciplina bíblica, da disciplina de Deus. E vimos ali no texto claramente que Deus corrige, que Deus disciplina para o nosso próprio bem, para nos livrar de coisas piores. Isso é amor, é cuidado. E hoje nós vamos ver a importância de buscar santidade. Buscar santidade. Os versos que nós vamos ler estão todos encaixados com os anteriores, que nós já lemos, entendemos e aplicamos. Se você perdeu, depois assista no YouTube da igreja, nós temos as demais pregações e você vai ter o contexto de tudo isso. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 12, nós vamos seguir um pouquinho hoje, e então vamos encerrar essa mensagem do versículo 12 até o 17. Acompanhe-me, por favor. Hebreus 12, a partir do versículo 12. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Que texto bíblico forte! Que verdade bíblica desafiadora! É aquela parte da Bíblia que a gente tem vontade de rasgar e jogar fora. Porque nós vemos um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, de benignidade, ao longo das Escrituras. Nós vemos Jesus sendo chamado Deus Emanuel, que rompe a história e vem te encontrar, vem me encontrar nas nossas situações de vida, perto de nós, junto conosco. Mas de repente, esse mesmo Deus que se revela tão perto, esse Deus que se entrega na cruz no meu lugar e no lugar daqueles que creem nele, e eu espero que você também seja um desses, que creem nele, esse Deus amoroso, esse Deus que nos redime, esse Deus que nos restaura, é um Deus também que nos lembra de palavras importantes que precisam ser entendidas, precisam ser aplicadas. Mas vamos parar e tentar colocar uma sintonia na nossa vida semelhante à qual os nossos irmãos desse contexto estavam passando. A sintonia aqui é uma sintonia de aflição. A sintonia aqui é uma sintonia de desgaste, de cansaço, de fraqueza, de desânimo, de desistência. Não é parecido com alguns cantos e algumas áreas das nossas vidas? Eu tenho certeza, se você está em sã consciência real, e eu te perguntasse, eu não estou perguntando, não se manifeste. Se você tem alguma área na sua vida que você tem vontade de desistir, ou para alguns que já foram jovens como eu, vontade de chutar o balde. Essa expressão já ficou velha, né? Vou largar a mão, desisto. Né?
Todos nós temos cantos e áreas nas nossas vidas que se parecem muito com a realidade desses irmãos. E é interessante porque eu não sei você, mas quando eu estou com vontade de chutar o balde, quando eu estou com vontade de desistir de tudo, eu espero que alguém chegue e me abraça, chega e me consola, chega e me fortalece. Mas eu não quero ouvir palavras duras, palavras difíceis, de vai, Walter, luta, vai, você não lutou o suficiente. Os versículos anteriores estavam falando disso. E aí quando chega aqui, a gente começa já no versículo 12, sobre uma verdade que eu e você precisamos encarar. Fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então, portanto, já que vocês têm um grande grupo de pessoas que testemunharam a fé, que viveram a fé, que experimentaram a fé, que aguentaram, que suportaram, vamos lá, fortaleça-se, vamos lutar, vocês ainda não aguentaram, dá para aguentar mais, dá para lutar mais, vamos. Não parece treinadores? Eu treino no clube onde tem alguns atletas, e é claro que eu não faço parte desse grupo de atletas, mas tem os atletas lá. E aí eu vejo os treinadores, vamos, força, coragem, vai, levanta isso daí. E eu fico olhando assim, a pessoa está lá quase morrendo, não conseguindo nada, né? E o treinador, uma força. Às vezes eu fico pensando, eu queria o treinador no lugar de quem está sendo treinado para ver. É isso, essa é a realidade da vida cristã, é a realidade da vida humana, esse desespero, esse esforço. Mas é exatamente o que você precisamos ouvir, é que nós precisamos nos fortalecer. Agora, o que será que significa fortalecer as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes? A gente precisa lembrar dos versos anteriores que nós já estudamos. Nós precisamos ler os versos que nós já lemos aqui, que são posteriores ao versículo 12. Primeiro, o que vem antes? O que vem antes é que nós devemos nos desvencilhar dos pesos, lembra? Do que foi explicado, aquilo que é vaidade, aquilo que não é importante, deixa quieto, deixa de lado, abra mão. Mas também fuja do pecado, porque o pecado é um fardo pesado que te impede de correr. Olha, você não lutou até o fim. Você não lutou ao ponto de derramar sangue. Vamos lá, lute mais. E aí depois dessas verdades nós temos aqui, força. Vamos lá, encontram força. Fortaleça aí, fortaleça as mãos, fortaleça os joelhos. Mas aí uma explicação um pouco mais profunda no versículo 13, que dá todo entendimento. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Vamos ficar primeiro com a primeira parte aqui. Façam caminhos retos para os seus pés. Só tem uma forma de você fortalecer as suas mãos. Só tem uma forma de eu fortalecer os meus joelhos, que às vezes ficam bambos. Que às vezes depois de um dia cansado, de um dia anterior ter viajado com a família, o filho não bem, volta antes da viagem do casamento, a noite não é boa, vem para a igreja, celebra, está feliz, está curtindo, mas cansado, e chega em casa, né? Nos administramos mal, literalmente tem cocô para a casa inteira, tem que limpar, o fedor está horrível. Fortalecer as mãos e os joelhos é lembrar que eu só tenho motivo para dar graças. Porque se eu estou num apartamento que está todo sujo de cocô, é porque eu tenho um aspirador para nos ajudar. É porque eu tenho uma cachorra que nós amamos. É porque eu tenho um lar para morar. Mas o meu coração quer fazer o contrário. Mas a palavra de Deus que me diz que eu preciso fazer o quê? Olhar para caminhos retos. Andar por caminhos retos. Me lembra que eu não preciso me entregar aos meus sentimentos. Antes eu posso entregar os meus sentimentos ao Senhor. E no meio das minhas batalhas, das minhas emoções, o Senhor vem colocando ordem. E então eu dialogo com Deus os meus sentimentos. Eu dialogo com o Senhor as minhas emoções. Na perspectiva do quê? De caminhos retos. Que caminhos são esses? A palavra de Deus. Salmo 19 nos fala sobre a grandeza da palavra de Deus. Salmo 119 nos fala da grandeza, das maravilhas da palavra de Deus. É isso que eu preciso. Minhas emoções não são confiáveis, suas emoções não são confiáveis. Minhas vontades não são confiáveis, suas não são confiáveis. As nossas não são, mas os caminhos retos da palavra de Deus. Eu não sei qual luta você está enfrentando. Eu não sei qual canto e qual área da sua vida os seus joelhos vacilam, os seus braços esmorecem, as suas mãos desfalecem. Mas eu sei de uma coisa, o Deus que sustenta o universo permanece exatamente igual, amando, cuidando, provendo. E Ele disse que a única palavra que é digna de ser seguida,
O único caminho que eu posso repousar os meus sentimentos, o único caminho que eu posso repousar os meus pensamentos é a palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz que nós devemos pensar em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que louva a Deus, tudo que é excelente. Que essas coisas ocupem o vosso pensamento. Então, se as minhas tribulações, se os meus desgastes dessa vida, se as minhas tentações, se as minhas provações, e por favor, eu contei o meu como algo ridículo, é muito pequeno, é muito limitado. Eu sei que na minha vida tem coisas muito maiores do que essa e na sua também. Mas seja qual for, Deus me chama a purificar a minha mente, a peneirar os meus pensamentos. Ah, mas eu estou aqui com uma bagunça, então conte eles para o Senhor, faça como salmistas. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não viu que a noite foi difícil aqui não? Precisava disso ainda? E aí Deus vai realinhar o nosso coração, porque quando a gente dialoga com o Senhor, à luz da palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque lemos a palavra de Deus, porque estudamos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus em meia oração nos conduz às verdades da palavra de Deus. E essa palavra vai peneirando as nossas emoções. Mas eu estou ansioso, eu estou desesperado, olha o problema, como que eu vou resolver isso? O que que eu faço? Olha a minha situação. Não há esperança, estou desgastado, não sei o que fazer. A gente sobe alguns versículos de Filipenses 4, agora ao invés do 6, ao invés do 8, versículo 6. O que o versículo 6 fala? Derrame diante de Deus todas as suas ansiedades. Fale ao Senhor, fale tudo. Com gratidão, com clamor, conte ao Senhor, deposite no Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações. Nós temos a maior riqueza do mundo para andar em caminhos retos, caminhar segundo os seus pensamentos, caminhar segundo os seus sentimentos, caminhar segundo os meus, nos levará ao fracasso. Mas quando nós fazemos caminhos retos para os nossos pés, à luz da palavra de Deus, nós somos fortalecidos por uma verdade que é acima da circunstância. Nós somos fortalecidos acima de todas as outras coisas. E sabe qual a consequência? Temos esperança. Sabe qual a consequência? Temos direção. E essa direção não muda. Nem segundo os seus sentimentos, nem segundo a sua justiça, nem segundo ninguém, nem segundo nada, a não ser o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Deus. Mas é interessante que tem uma outra coisa que acontece. O mesmo versículo disse, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Entregar-me à minha própria vontade, entregar-me à minha própria justiça, entregar-me ao meu próprio direito, entregar-me ao meu próprio coração, como Jeremias 17:9 diz, meu coração é corrupto, é insaciável, desesperado por fazer o que é mal. Quem o conhecerá? Aonde há esperança? No Senhor, o nosso Deus. Entregar-me a isso é loucura, entregar-me a isso é doentio, mas entregar-me ao Senhor é esperança, é cura, é vida para mim e para você. Porque quando eu obedeço ao Senhor, eu não me entrego às minhas próprias emoções. Quando eu obedeço ao Senhor acima daquilo que eu quero fazer, eu sou o instrumento de Deus para que aquele que está fraco seja fortalecido, para que aquele que está doente seja curado. Tem alguém doente dentro da sua casa aí? Tem alguém doente dentro do seu ambiente de trabalho? O Tom esses dias me procurou e falou, pai, mudaram as crianças lá de sala de aula na escola e veio um aluno para minha sala que ele desobedece o tempo todo. Ele só desobedece, é muito difícil. E está todo mundo falando isso na sala de aula. Eu falei, então Deus tem um propósito para isso, meu filho. Vamos orar por ele. Que você seja bênção e você seja luz na vida dele. É fácil eu falar isso para ele, né? Difícil é quando Deus coloca esse garoto na minha vida para eu ter que administrar. Ou um cocôzinho pelo apartamento inteiro para limpar no meio da tarde de domingo. Ou a sua luta, ou a sua dificuldade. Mas é exatamente no meio das nossas provas, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas impossibilidades, que Deus quer revelar o caráter dEle, que Deus quer revelar o amor dEle, a santidade dEle, os caminhos justos do Senhor. Permaneça em fé. Essa luta, essa prova que está deixando você talvez esmorecido, desanimado, enfraquecido, ela não é para te destruir se você olhar para o Senhor, mas ela é para te fazer crescer em fé, em esperança, nos caminhos retos do Senhor. E isso resultará, isto respingará
sobre a vida daqueles que estão fracos à sua volta, sobre a vida daqueles que estão doentes à sua volta, precisam de cura, precisam ser fortalecidos. Que no meio dos meus maiores desafios, eu não me entregue ao meu coração, em nome de Jesus. Que em meio aos seus maiores desafios, você não se entregue ao seu coração, mas que nós nos entreguemos ao coração de Deus. A palavra de Deus, que é caminho de segurança, caminho de esperança, caminho de cura, caminho de vida, mesmo quando tudo parece sem esperança. Tem alguém à sua volta que está precisando ser fortalecido, que está precisando ser curado? Faça caminhos retos para os seus pés, porque a sua vida refletirá na vida dessas pessoas. Esforcem-se para viver em paz com todos. Não é incrível isso? Lá em Hebreus, o próximo versículo, está nos dizendo exatamente isso. Versículo 14, esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Depois eu pego o final desse versículo, que é um pouquinho mais complicado. Deus está nos chamando para nos esforçar para viver em... Dá para ser melhor, né? Deus está nos chamando para vivermos em paz, paz com todos. A santidade é uma consequência, né? A santidade engloba todas essas orientações aqui. Viver em paz não tem a ver com tudo estar corretamente do meu jeito, tudo estar acontecendo como eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero. Não tem a ver com todo mundo estar tratando-me como eu gostaria de ser tratado. A paz tem muito mais a ver com o meu estado de enfrentar as minhas batalhas, de enfrentar as minhas lutas, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Esforcem-se para viver em paz, com todos. Esforcem-se, não vai ser natural não. Não vai ser assim, ó Senhor, me dá paz no dia de hoje, amém. Só paz e alegria no dia de hoje. Não. Isso é utopia, isso não é evangelho. Evangelho é paz completa na glória, na eternidade, mas nós não estamos lá ainda. Porém, podemos viver essa paz que excede todo entendimento em meio às nossas lutas, em meio aos nossos desafios, encontrando Deus e a direção reta, dos caminhos retos do Senhor. Mas eu fui magoado, mas eu fui ferido, mas fizeram maledicência de mim, mas me ignoraram, me distrataram, mas eu estou sendo ofendido. A paz que vem de Deus é capaz de me manter nos caminhos retos, a despeito das circunstâncias, a despeito de todas as situações, porque a minha paz vem de Deus. A minha paz vem de saber que eu estou em paz com Deus e de que eu confio em Deus e de que Ele está cuidando da minha vida. Mas vamos lembrar que o contexto todo é desespero, o contexto todo é pressão. Mas é uma pressão, é um contexto de desafios, tanto da vida cristã como da vida como um todo, mas com reflexo do capítulo anterior. Milagres e milagres de pessoas que obedeceram e que creram no Senhor. E porque creram no Senhor contra as desesperanças, porque se mantiveram no Senhor mesmo quando as emoções e os sentimentos eram contrários, viveram e experimentaram o melhor de Deus para as suas vidas. Então é exatamente no meio da crise, é exatamente no meio da situação impossível, é exatamente naquilo que você não quer obedecer, é exatamente naquilo que você não quer fazer, mas Deus quer que você faça, que você vai poder viver e experimentar a paz de Deus e refleti-la para aqueles que estão à sua volta, em obediência, não porque sente, mas porque decide obedecer. Eu fico me imaginando diante de um mar, um exército atrás de mim, e Deus me manda passar. Você está louco? Como assim? De jeito nenhum. Existem tantos outros mares nas nossas vidas hoje em dia, não é mesmo? Existem tantos mares à minha frente. Existem tantos exércitos, não é só atrás de mim não, é do lado, é em volta, é aqui dentro, é nos olhos, é na boca, é no ouvido, é no tato, é de tudo quanto é lado, exército de todos os lados. E Deus fala umas coisas que não parecem fazer sentido. Semana passada, saindo daqui, a gente sempre procura conversar no carro as coisas que nós aprendemos e um compartilha com o outro, o que aprendeu e o que Deus desafiou. E o Tom falou sobre as muralhas de Jericó, então sobre girar, e ele até ganhou dos professores, eu queria agradecer aos professores a dedicação, uma cornetinha. E eu falei, o que é isso? E aí ele contou a história. E eu falei, que história maluca, né? Não faz sentido nenhum. Tocar a corneta ou ficar em volta das muralhas, as duas histórias se completam, não faz sentido. Que doideira é essa? Como que Deus vai dar a vitória por toque de trombeta ou por ficar em volta das muralhas? As duas... Para mim fica assim, o quê?
Talvez na sua vida faça a mesma coisa hoje. Em meio a toda a confusão, em meio a tantas pressões, em meio a tantas injustiças que nós vivemos, Deus continua dizendo: faça caminhos retos para os seus pés. E então, andando em caminhos retos com os nossos pés, isso vai refletir sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Ah, mas não vai ser fácil não. Por isso ele diz: esforcem-se. Esforcem-se para viver em paz com todos. E aí vem uma última parte do versículo, muito mal interpretada, porque não se lê dentro do contexto, que já é autoexplicativo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse versículo não está dizendo que a pessoa que não é santa não vai para o céu. Aqui o texto não está falando sobre salvação, não está ensinando-nos sobre isso. Nós sabemos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É a graça de Deus que opera em nós. E se não fosse isso, todos estávamos condenados. Mas aqui está dizendo sobre aquilo que o próprio contexto está dizendo. Para que você veja Deus na sua vida, para que Deus seja visto na sua vida, para que Deus seja desfrutado na sua vida, para que Deus seja visto e desfrutado ao seu redor nos relacionamentos, para que Deus seja visto aonde você vive, para que Deus seja visto e desfrutado no todo da sua vida, você precisa viver em santidade. Parece que isso saiu de moda. Falar sobre santidade, falar sobre obediência, parece que está em desuso. O Josi hoje cedo falou algo semelhante também, dentro do contexto que ele estava falando. Parece que caiu em desuso, né? Hoje é tudo que agrada, então não posso mais falar, não pode mais ter perdedor, né? Então agora todo mundo é vencedor. Não é isso. Aqui, santidade. É necessário se esforçar, é necessário obedecer, é necessário caminhar, a palavra é clara. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. Talvez você esteja tão pobrinho, talvez você esteja tão vazio, tão indiferente. O Marcelo, em uma das partes do louvor, ele falou sobre o desejo e a necessidade que ele mesmo tem de se achegar a Deus, né, com todo o coração, de abrir, de rasgar o coração diante do Senhor, não preocupado com as palavras, mas realmente preocupado em se derramar diante do Pai que ama, do Pai que entende, do Pai que interpreta e se derramar. Será que há essa sede em mim? Será que há essa sede em você? Será que ela precisa ser aguçada? Porque nesse contexto todo, nós vamos desfrutar de Deus quando nós obedecemos essas ordenanças anteriores. Temos desafiado a nossa fé? Temos exercitado a nossa fé? Temos obedecido ao Senhor acima das circunstâncias e situações? Temos. Temos nos rendido a Ele, temos buscado paz a despeito de quaisquer circunstâncias, lembrando e aproveitando das circunstâncias que tentam tirar a nossa paz ou que tiram a nossa paz, de que a nossa paz, ela não está limitada a um lugar, ela não está limitada a alguém, ela não está limitada a uma situação, mas ela está limitada se eu quero desfrutar de Deus em meio a essa situação ou não. Porque quando essas coisas são interpretadas e entendidas, tudo muda. Você tem visto o Senhor, meu irmão? Você tem visto ao Senhor, minha irmã? O Senhor deseja se revelar. O Senhor deseja fazer parte da nossa rotina, do trivial ao espetacular. Deus deseja se revelar, Deus deseja ser visto. E para isso, tudo isso que temos ouvido, é necessário santidade. Versículo 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Este versículo é um versículo muito falado e diversos comentaristas bíblicos, vários teólogos falam de formas distintas deste verso. Eu acredito que a verdade principal desse versículo é o seu próprio contexto. Eu vou me excluir da graça de Deus quando eu deixo de viver a santidade, quando eu deixo de andar em caminhos retos, quando eu deixo de fortalecer os meus braços, as minhas mãos, os meus joelhos, os meus pés, na palavra de Deus, na verdade de Deus. E quando eu ignoro tudo isso, consequentemente eu me excluo da graça de Deus. Mas a segunda parte do versículo também para mim está nessa mesma verdade, que tem a ver com tudo isso que nós lemos. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quantas raízes de amargura são brotadas em nossos corações, porque nós estamos desfocados de quem é Deus. Estamos desfocados do caráter de Deus, estamos olhando para as circunstâncias, estamos olhando para as situações. Ou agora num contexto que começa a falar um pouco mais a respeito da relação do povo de Deus, quanto de Deus nós temos deixado de ver, quanto de Deus nós temos deixado de refletir e desfrutar. Por quê? Porque nós não caminhamos em paz, porque nós estamos nutrindo amarguras a respeito uns dos outros, dentro de casa, no trabalho,
na escola, na igreja, na sociedade. Seja essa raiz de amargura em verdades que eu tenho crido e tenho me afastado de Deus, ou seja essa raiz de amargura em verdades que eu tenho nutrido a respeito de mim mesmo, ao ponto de achar que não posso sofrer por injustiças suas, e faz o mesmo pensando em mim, pensando em todos os outros. Essa bagunça. Quem sou eu? Eu sou um miserável pecador que merecia só a condenação, mas sou amado, perdoado, lavado e recebi a graça. Então, esse perdoado, lavado que recebeu a graça e só merecia a condenação, também precisa dar disso. Entende que isso quebra qualquer raiz de amargura contra o esposo, contra a esposa, contra o filho, contra a filha, contra a igreja, contra o líder, contra o pastor, contra o presidente, contra o prefeito, reticências, etc. Um Deus que oferece graça em meio a um caos. Um Deus que oferece paz em meio a todo desconforto. Um Deus que oferece organização pacífica em meio à perturbação. Em meio à perturbação. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos. Será que você tem se deixado no ambiente onde você está, seja qual for ele, ou cada um deles, brotar raízes de amargura que tem te prejudicado, e isso tem refletido na vida de outros? Deus tem poder para quebrar essa desgraça hoje e agora. Não importa o tamanho dessa raiz de amargura. Às vezes a gente vê algumas árvores e é assustador, né? Esses dias eu estava num lugar e eu gosto muito de caminhar e de estar em parques, essas coisas. Gente, e as raízes, elas eram gigantescas, mas muito gigantescas. Eu nunca tinha visto raízes tão grandes como aquelas. E eu fiquei olhando aquilo. E agora com o texto me vê exatamente aquela imagem. Talvez na sua vida, talvez em alguns relacionamentos seus, talvez até no seu relacionamento com Deus, tenha brotado raízes de amargura terríveis, de enganos que a palavra de Deus pode vir, e ela que é a verdade, dissipar toda a ilusão, toda a desgraça e então te dar a paz. Talvez seja em relacionamento, talvez seja em casamento, talvez seja aqui, ali ou acolá. Que não haja isso. E aí o texto só vai nos apertando mais. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Toda vez que a gente ouve imoral e profano, a gente pensa em alguém que está se prostituindo sexualmente falando. Você já leu a respeito desse homem que ele se prostituiu sexualmente? Ele preferiu as delícias do pecado do que a obediência de Deus. Ele preferiu seguir o próprio coração do que obedecer ao Senhor. E eu duvido que se eu perguntasse para você, se você também não é assim, e se você fosse bem sincero, você não levantaria a mão. Porque na grande maioria das vezes eu prefiro as delícias do pecado. Amar essa pessoa, você está louco? Perdoar essa pessoa, o quê? Servir este? E eu comecei fácil, poderia falar outros. Mas é exatamente no meio do caos, é exatamente no meio da impossibilidade, que Deus manifesta a verdade de quem Ele é e do Evangelho. E é nesse contexto que Deus me chama a perceber e olhar para a minha vida. Qual canto da minha vida eu tenho sido imoral e profano, ao ponto de vender aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz, por algo tão bobo, tão passageiro, tão ilusório. Obedeçamos ao Senhor. Caminhemos em santidade. Que possamos nos arrepender hoje cedo e hoje à noite. Eu li o mesmo texto na abertura do culto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, orar e buscar, eu os ouvirei e sararei a sua terra. Mas o texto continua, falando-nos a respeito de arrependimento, confissão. E então Ele vai perdoar, e Ele vai sarar, e Ele vai curar. Qual canto e qual área da sua vida você precisa se arrepender agora? Talvez você está confiando demais no seu braço. Talvez você está confiando demais na sua capacidade. Talvez você está confiando demais nas suas circunstâncias. Talvez você se acha bom demais, ao ponto de esquecer que tudo que você tem, tudo que você faz de bom é resultado da graça de Deus em sua vida. Eu não sei, eu não conheço a sua história por detalhes, mas Deus conhece. Qual canto, qual área da sua vida você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão ao Senhor. O Senhor está disposto a transformar de moral e profano a um perdoado e restaurado, mas o texto aperta ainda mais.
Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Eu fiz questão de ler esses versos todos 2 vezes, porque acho que são poucos versos com verdades grandiosas. Deus tem bênçãos condicionadas à nossa obediência. Existem bênçãos que são para todos. A chuva vem para todos. É graça do Senhor, graça comum. Mas existem sim bênçãos condicionadas à nossa obediência. Bênçãos condicionadas ao nosso temor. Bênçãos condicionadas ao nosso servir, ao nosso amar, ao nosso contribuir. E nesse contexto nós vemos Esaú. Negou obedecer ao Senhor. Preferiu aquilo que era conveniente, pagou uma consequência alta e grave. E mesmo depois com choros e lágrimas, tentando arrependimento, para ele o tempo tinha acabado. Mas eu tenho uma ótima notícia para nós. Para nós o tempo ainda não acabou. Hoje é dia de graça, hoje é dia de esperança, hoje é dia de perdão, hoje é dia de mudança. O Deus de toda a graça rompe a história e vem ao nosso encontro, Deus Emanuel, para nos perdoar, mas é necessário arrependimento, é necessário confissão, é necessário entender a nossa situação. É melhor irmos agora, com lágrimas de arrependimento, para que depois não precisamos chorar com lágrimas de uma história que não vai ser mudada. Eu sei que existem cargas aflitivas que muitas vezes te deixam de joelhos debilitados, de mãos enfraquecidas, mas a fé e a paciência no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, capacita crente como eu e você a seguirmos em paz e em santidade, em esperança, em vida e em transformação. E aí o texto ele termina falando sobre este que se perde, desobedece. Será que tem alguém aqui se perdendo dentro da casa do Pai? Como era essa história? Será que tem alguém aqui que está se tornando com raiz de amargura, perdendo a fé, perdendo o amor por Deus, pela igreja de Cristo, pelo reino do nosso Senhor Jesus? Será que tem alguém aqui perdendo o amor, a fé, a esperança na própria família? Desencaminhar-se de Cristo é fruto de preferir os prazeres da carne, a bênção de Deus, a herança celestial, como fez Esaú. Mas para mim e para você, o caminho não é descaminhar-se, mas é assegurar-se na graça daquele que não desiste de nós. Nós temos um Deus de graça inesgotável. Para mim é a esperança hoje, para você é a esperança hoje. É necessário perdão, mas para que o perdão venha, é necessário arrependimento. Talvez algumas pessoas precisam sair daqui hoje e pedir perdão a alguém. Talvez você precisa pegar o seu celular, que muitas vezes a gente pega para fazer o que não deve na hora do culto, e mandar uma mensagem para alguém, porque você não vai ter coragem de fazer depois. E talvez você pode mandar para alguém. Eu vou mandar para uma pessoa aqui. Você pode fazer o mesmo enquanto eu estou falando. Para essa pessoa, a primeira pessoa que eu vou mandar mensagem é: estou orando por você. Te amo. A esperança. Com certeza tem pessoas precisando de perdão e de esperança. Mas eu imagino que você, como eu, sempre tem alguém que você magoa. Sempre tem alguém que você poderia amar mais. E eu vou mandar para algumas pessoas. Te amo. Agradeço a Deus pela sua vida. Faça o mesmo, por favor. Que seja apenas o começo de um tempo de restauração, que seja apenas o start de algo que Deus pode fazer muito mais. Deus deseja nos abençoar, mas nessa corrida da vida cristã é necessário buscar santidade. É necessário buscar santidade. Santidade com os nossos filhos, santidade nos nossos casamentos, santidade no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de lazer, na nossa igreja e na sociedade, para que aqueles que estão se perdendo se voltem ao ver Cristo agindo em nós e através de nós, para aqueles que verem a graça de Deus em nós se animem e sejam transformados. Amém? Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus, em oração, apresente-se e apresente outros. Se quiser mandar mensagem para alguém, se quiser procurar alguém durante o culto, no final do culto.
Pai, eu não quero que ninguém aqui chore como Esaú. Chorar um leite derramado que não tem mais como ser recuperado. Ah, Deus, livra, Senhor. Livra-nos dessa desgraça de caminharmos em caminhos de pecado, em caminhos de incredulidade, seguindo nossos próprios corações e as nossas próprias escolhas. Ajuda-nos a lembrar que a vida cristã é um processo, exige correr, exige esforçar-se. Aqueles que estão em processos de disciplina do Senhor, abra os olhos para que entendam o teu amor que impede de continuar no erro, no engano, na mentira, na desgraça. Que sinta-se amado, que sinta-se alcançado pelo Senhor. Mas, Senhor, todos nós aqui temos algo, temos áreas, temos pessoas a quem podemos amar mais, a quem podemos ministrar mais da sua graça. Todos nós temos cantos e áreas das nossas vidas que falta santidade, falta busca pelo Senhor, falta amor pelo Senhor, falta fidelidade ao Senhor, falta obediência ao Senhor, falta temor ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Não permita, Senhor, que aqueles que estão em rota de pecado, em rota de desgraça, em rota de mentira, continuem neste caminho. Senhor, eu te suplico, aquilo que eu não posso fazer na vida dos meus irmãos, faça em nós, Pai, a graça de dirigir as nossas vidas em caminho de vida, em caminho de perdão, caminho de esperança, caminho de obediência. Dá fé para te obedecermos, mesmo contrário às nossas vontades, mesmo contrário aos nossos sentimentos, que a verdade da Tua palavra, que a ação do Teu Santo Espírito impulsione-nos à obediência até que a restauração nos alcance, até que a paz nos alcance. Livra-nos, ó Deus, do engano, livra-nos, ó Deus, da mentira, livra-nos dos caminhos tortos, endireita, Senhor, os nossos caminhos, santifica, Senhor, os nossos passos, santifica, Senhor, as nossas vidas, o nosso falar, o nosso arrazoar, a nossa ação e a nossa reação. Santifica, Senhor, o nosso tato, santifica, Senhor, as nossas percepções, que cada um dos nossos sentidos possam ser restaurados à imagem e semelhança do Senhor. Renova-nos, cura-nos, santifica-nos. Gera paz no ambiente onde nós estamos e por onde nós passarmos. Acima das circunstâncias, acima das situações, acima das pessoas. Esconda-nos, abriga-nos na paz que é possível do Senhor a despeito de qualquer circunstância. Nos ajuda a parar de culpar o outro, de culpar os outros, de culpar as circunstâncias, pela nossa falta de paz, pela nossa falta de alegria, pela nossa falta de domínio próprio. E nos ajuda a assumir o nosso descontrole, nos arrependermos e confessarmos e sermos transformados por um Deus que é o Senhor, que nos ama, que nos apoia, que nos esconde, que nos abriga em toda e qualquer circunstância. É o nosso clamor, e aquilo que eu não sei pedir, que os meus irmãos precisam, que eu preciso, encontra-nos, abraça-nos no Senhor, na Tua verdade, nos caminhos retos, em nome de Jesus. Amém, amém.